Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso papo artístico, literário e também científico. Hoje nós temos aqui a visita deste professor que já veio outras vezes e voltará. É o professor Bruno Guimarães. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu querido aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem tivesse nosso vídeo de madrugada, né? Essas coisas de internet não é como na TV no tempo da gente, dos anos 80, né? O aluno assiste quando ele quiser. Ô, professor, eu gostaria que o senhor divulgasse aqui para o nosso estudante qual o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Uma joia da arquitetura. uma joia da arquitetura pernambucana, a Ponte de Ferro, a ponte, como é o nome mesmo, que cruza A a Imperatriz. Imperatriz para a Rua Nova, que é toda de ferro, né? Que é de fato um cartão postal para a cidade do Recife. Uma coisa importante, professor, o senhor abriu muito bem a aula, justamente eu gostaria de lembrar para o nosso estudante de outras cidades, certo, de Pernambuco, a gente falou justamente o seguinte, ela é uma joia da arquitetura pernambucana. Ela está em Recife, mas ela também é patrimônio de você que mora no sertão, na mata, na região metropolitana, e não só dos estudantes do Recife, mas para os estudantes que são do interior e que nunca viram a Ponte de Ferro, que é um cartão postal, como o senhor falou, Exatamente. na tela temos aí, olha aí, uma joia da arquitetura. Olha aí que coisa mais linda. Parece uma gaiola, né? Brincando. Parece. Na realidade, Essa essas estrutura. figuras geométricas na estrutura chama-se esteio, né? E é para dar estabilidade à construção, né? Interessante que ela é algo ímpar, né? Voltando aqui, mais uma vez, algo ímpar da arquitetura pernambucana, como o senhor falou, é um dos cartões postais, uma marca registrada de Pernambuco, não é isso? Exatamente. E lembrar que ela não é tão nova como o senhor vai falar já já, Não, não é isso? não. Então vamos aí, Vamos para o texto, conduzindo. vamos para o texto. Vamos para o texto, conhecer um pouco mais sobre a questão da nossa ponte de ferro. Então aqui nós temos algumas informações. Pode ler, professor? Uma coisa interessante no primeiro tópico ali, como o aluno pode ver, como o senhor também pode ver, é que ela também é conhecida como a Ponte da Boa Vista, né? Ah, E ela conheceu e ganhou esse alcunha, esse apelido na também conhecida com a alcunha de Veneza Pernambucana, que é a nossa capital, de tanta ponte que a gente tem, né? Se você olhar direitinho, se você vem da Zona Oeste para o centro do Recife, ou da Zona Sul para o centro do Recife, a quantidade de pontes que você circula é impressionante, né? E é uma herança muito importante isso do período holandês, né? Então Maurício Nassau, que foi o governador holandês da Companhia das Índias Ocidentais, foi ele que foi o cara que determinou a construção da primeira versão dela, né? Da primeira versão dela. eu gostaria de ratificar, quer dizer, lembrar bem, deixar bem marcado esse segundo tópico aí que o senhor acabou de falar, popularmente conhecida como Ponte de Ferro, é uma das mais representativas desse tipo de edificação e simboliza bem, né, o estado de Pernambuco e que fez, como o senhor falou agora há pouco mesmo, a alcunha de Veneza brasileira, pernambucana. Exatamente. E é importante lembrar que por ser uma marca registrada, quando a gente pensa em Recife, pensa em Pernambuco, certo? Lembra muito desta ponte. Mais uma vez, Inclusive, só por curiosidade, um parentezinho, a logomarca da Regional Recife Sul, né, que é uma das regionais aqui do estado tal, é um desenho estilizado de uma ponte, né, justamente fazendo a menção às pontes do Recife. Tá aí outra foto belíssima dela, uma foto até poética, né, pegando os raios solares, né, que vem ali, ela nesse sentido que tá, ele está sentido apontando para a Rua Nova, então provavelmente aquele sol ali tá no horário da manhã, né? E certo? aí ficou essas sombras, esse sombreado dos esteios, eu achei belíssima essa foto. Algo importante também que é o seguinte, veja que é uma arquitetura, uma joia da arquitetura que está no centro da cidade, Isso. não afastada, ou seja, que está aí para a circulação. Não é uma ponte que não liga nada a lugar nenhum, Não, ela tem uma certo? função. Ela tem uma função, Ela não tem é uma uma ponte função. que está ali apenas, certo? É uma função que está no centro da cidade, no comércio e que as pessoas passam por ela. E uma coisa interessante, né, antes de ir para o texto, é que ela tem duas calçadas bem largas
Então, assim, mesmo numa época onde tinham poucos carros, né, que não tinham carros a combustão, que era carroças e cavalos, mas tinha um espaço para o pedestre também atravessar, né? A primeira ponte que foi inaugurada, como eu disse, em Recife, foi por Maurício Nassau e foi em 1644 e liga o bairro do Recife a Santo Antônio, tá certo? A da Boa Vista surgiu quase simultaneamente a esta primeira. Atualmente faz a ligação da Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, com a Rua da Imperatriz, na famosa Avenida da Boa Vista, né? E salientando bem justamente que são dois bairros aqui do Recife, e lembrar que é nessa série que nós estamos agora começando, outras pontes também vamos falar, não é isso? Vamos. Certo? Outras pontes. É importante salientar isso aqui. E temos mais informações ainda, professor. E aí, ó, diz aí, o primeiro tópico aí está dizendo que ela é caracterizada por seu design diferenciado, e de fato é, né? É considerada a mais original do Recife, e segundo o escritor Carlos Bezerra Cavalcante, o autor do livro Recife e seus bairros, quando surgiu, entretanto, ela possuía uma estrutura muito precária, né? A gente vai ver mais na frente isso aí. Na verdade, era um simples caminho sobre as águas que servia ao Palácio da Boa Vista, local de repouso e lazer de Nassau. Nassau, minha gente, é muito importante falar que Nassau, Maurício Nassau, ele não era holandês, ele era alemão. Ele era a serviço do governo holandês, né? E é onde atualmente, né, o palácio dele é onde encontra-se o convento do Carmo, né? Ela não seguia um rumo certo. Olha aí o que o escritor falou. Isto é, não era uma linha reta como é comum nessas construções. Formava um ângulo obtuso. Aluno, o que é o ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 graus, né? Na verdade, a ponte holandesa da Boa Vista, como foi inicialmente chamada, partia da frente deste palácio e seguia até o atual Cais José Mariano, explica o escritor. Ô, professor, me lembrei bem agora que nós temos poetas, cantores, escritores que cantam bem as ruas do Verdade. Recife. Eu me lembrei de Joaquim Cardoso, certo? Que fala das pontes do Recife, Carlos Pena Filho, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Lembrar algo importante é o seguinte, os pernambucanos, os autores pernambucanos, eles têm, assim como de outros locais, mas Pernambuco é bem marcado essa questão dos poetas, escritores reverenciarem a sua cidade e a arquitetura. O Carlos Pena Filho, que fala das ruas, certo? O Joaquim Cardoso, que ele era engenheiro, Joaquim Cardoso, certo? Joaquim Cardoso, ele fala do Recife, as ruas que foram abertas para a construção de novos prédios. Muitos prédios antigos foram, infelizmente, destruídos, né, retirados, para a construção do novo Recife, certo? Então é importante lembrar que o peso da nossa ponte de ferro é justamente isso, é a marca É uma da marca. nossa cidade. E é lembrar, assim, eu lembro também assim no caso, a ponte de ferro, nós temos a ponte Maurício Nassau, Exato. nós temos a Casa da Cultura e tantas outras Tem a joias ponte giratória. giratórias que infelizmente não existe Não, mais. não é mais giratória, Não é né? mais giratória, o nome é giratório, mas não é. Olha aí uma outra fotografia dela. Linda, por sinal, né? Essa aí ela enfocou mais a parte do caminho dos veículos, vamos assim dizer, né? E lembrar também que nós temos bem ao fundo aí os mangues, né? A Ah, cidade dos mangues, não pode esquecer, nós Recife. somos o mangue, na Não verdade. podemos esquecer essa questão. Então é importante aqui, mais uma vez, eu ressalto pela a utilidade, né, da ponte de ferro. Não é um monumento que está distante, e sim próximo no comércio. Muitas vezes a gente passa, eu convido agora o estudante a olhar mais uma vez para a questão da ponte e lembrar, como o professor Bruno está falando aí, essa poeticidade. É uma poeticidade aí, professor. A beleza, que muitas vezes a gente passa e a gente nem sequer dá conta dessa joia da arquitetura. Certa vez, conversando com um grande arquiteto, é um pernambucano, um arquiteto, aí eu perguntei a ele sobre o seguinte: Recife é bonita? Ele disse: professor, caminhe e olhe para cima, olhe os casarões, olhe bem o Recife. Você vai olhando, é uma cidade muito bonita e nós temos aqui esta ponte, mais uma vez batemos na tecla, esse cartão postal. Olha aí, professor. Já que você falou em arquiteto, eu me recordo que quando o Oscar Niemeyer veio para cá, foi perguntado a ele, Oscar, o que é que você achou de Recife e tal? Aí ele disse, uma cidade muito feia. Mas, quando eu cruzo a ponte,
para ir para o Recife Antigo, aí ela se torna linda. Ele estava fazendo uma crítica, na realidade, aos arranha-céus, aos prédios, à Boa Viagem, aquela arquitetura arquitetura histórica. hostil, né? Hostil. E de repente você vai, passa ali pelo Pina, atravessa a ponte do Pina e aí de fato você entra em outro mundo. Ah, professor, mas tem muita casa feia caindo aos pedaços e tal. Porque infelizmente a gente não cuida do nosso patrimônio. Mas imagine todas aquelas casas, Bem conservado. todas bem conservadas, bem pintadas, né? Seria outra cidade que a gente de fato teria, né? Eu convido ao meu estudante, professor, agora, justamente é o seguinte, eles entrarem nesses blogs, né, suporte virtual e observar fotos do Recife de antigamente, certo? É um exercício que eu estou fazendo aqui. Professor Sotocal Oscar Niemeyer, quando ele falou aqui, justamente ele disse, uma cidade feia, não é que ele achou feio, é porque justamente o que estava faltando mais ainda é os prédios históricos, quando fala da modernidade. Sim. Por exemplo, a crítica que eu falei, o Joaquim Cardoso, o João Cabral de Melo Neto, entre tantos, que ele fala do Recife Morto. Recife Morto seria justamente o Recife que foi aberto, como eu falei já anteriormente, para a construção de novos prédios, os arranha-céus, que o senhor falou, certo? Que infelizmente é uma necessidade, mas destruir um prédio só porque ele é antigo, e a história, onde é que fica? Não, e outra coisa, tudo dá para se conectar, né? O velho com o novo. A gente pode fazer coisas novas, modernas, conectado com o tradicional, com o histórico, né? Voltando para o texto, né? Ela resistiu. A primeira ponte que foi feita lá por Nassau, ela resistiu por um século até ser destruída por ordem do governador da província de Pernambuco, que na época era Henrique Luiz Pereira Freire. Ele governou de 1737 até 1746. E em seu lugar foi construída uma nova, agora sim, no mesmo local que existe atualmente, com estrutura de madeira. Então veja, em 1737, por aí, foi feito em madeira, tá certo? Passou por vários reparos, sendo praticamente reconstruída pelo engenheiro Antônio Bernardino Pereira do Lago em 1815, quando recebeu gradis de ferro, calçamento com seixos irregulares, trazidos lá de Fernando de Noronha, e havia também varandas de cada lado, onde foram colocados bancos de madeiras para a população poder sentar e ler o seu jornal. Né? Agora veja que coisa interessante, ela só tem a cara que tem hoje de 1815 para cá. A gente não pode pensar que quando Maurício Nassau fez essa ponte, ela já era do jeito que a gente vê hoje. Não, era uma ponte mais simples, inicialmente era torta, como a gente viu, né? Depois foi feita uma de madeira de melhor qualidade, mas somente em 1815, né? Volta aí o texto, por gentileza. 1815 exatamente é que ela se consolidou do jeito que ela é. Né? Professor, mais uma vez, eu te lembro essa questão de conhecer a história. Porque veja só a história da Ponte de Ferro. A gente passa por ela e nem sequer dá conta de toda que essa a gente está história. pisando na estrutura de 200 anos. E pisando 200 anos de história e de mudança, eu gostaria de salientar ao nosso estudante. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui e convidar justamente o estudante do interior, certo? Que tem outros monumentos. Lembrar que eu gostaria que vocês observassem bem os monumentos históricos em sua cidade. Não é isso, professor? Isso. Nós fomos adolescentes, né, numa década que não tinha celular, não tinha coisa, então o divertimento da gente era ir para o Recife Antigo, para andar pelas ruas, perambular. E eu me lembro que, como a gente não. A diversão da gente era conversar com os colegas e andar pelo centro do Recife, a gente parava mesmo para contemplar a ponte, para contemplar as estátuas e tal. Né? Infelizmente, as pessoas passam hoje em dia por ali com as suas cabeças baixas, conectado com o aparelho e não olham o seu entorno. E não veem quanta beleza a gente tem na nossa cidade. Eu gostaria, mais uma vez, reforçar essa ideia do nosso estudante pesquisar as fotos antigas do Recife. Isso. Eu não posso dar um spoiler que se fala, mas se vocês entrarem nesses blogs, vocês vão ver assim, por exemplo, ver Boa Viagem, como é que era, o Recife Antigo, lembrar que boa parte do Recife foi construída em cima de aterros, observar as pontes, o comércio, como era, então tudo isso. E lembrar também, convidar os nossos estudantes do interior para conhecer suas cidades e observar como são os prédios, não é isso? Temos mais informações aqui, professor. Ela foi destruída por um enchente, né? Em 1865, parcialmente destruída, mas em 1867 ela foi restaurada
né, por ordem do prefeito Augusto Lucena, né, também com o suporte do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? Inclusive, seus pilares foram reforçados, né? Foram reforçados com nova tecnologia para poder suportar mais peso e tudo mais. Essa ponte aí, professor, ela vai durar mais 1000 anos, pode ter certeza. E eu espero que ela continue no mesmo modelo que ela Do seja mesmo aqui. jeitinho. E é importante salientar justamente essa preocupação. Reforçamos aqui a importância da preservação histórica e arquitetônica da nossa cidade. Professor, estamos chegando já ao final. Ah, que pena. Bem, pena mesmo. Vamos ver as curiosidades. Eu não posso Vamos ir ver, embora. curiosidades. Olha, uma curiosidade interessante, né? A primeira versão da ponte foi construída em apenas 7 semanas. Era construída de madeira e resistente e guarnecida por parapetos, né? Outra muito aí interessante, que com a aparência de uma ponte ferroviária, a ponte de ferro é muito semelhante à Ponte Nova de Paris, construída em 1578 no reinado de Henrique III. Então, lá em Paris tem uma ponte extremamente parecida com a nossa, né? Outra curiosidade, existem nas suas 4 pilastras de entradas diversas inscrições que registram datas e fatos históricos relevantes de Pernambuco e do Brasil, como Feitoria de Olinda, em 1535, a invasão dos holandeses, em 1630, a Batalha das Tabocas de Casa Forte, 1645, e dos Guararapes, que é aquela mais famosa, né? 1648 e 1649. A restauração de Pernambuco, 1654, lembrando que o nosso estado sempre foi um estado rebelde, sempre foi um estado que lutou por liberdade. O pernambucano sempre foi um brigador. O Leão do Norte. O Leão do Norte, né? Aí também tem em outro pilar tem a Revolução de 1817, né? Com a Confederação do Equador, que vocês provavelmente vão estudar em história, né? E a abdicação de Pedro I e o início do reinado de Pedro II, com inscrição de 1831. Agora, professor, eu pergunto ao senhor, será uma ponte que tem ou não tem história? Muita. Olha aí, por Está favor. inscrita a história. Você veja que nos pilares está inscrita a história do Brasil e de Pernambuco. E algo importante é o seguinte, é a preservação, certo? Nós temos ali até os brasões aí, certo? Do Império. Então, eu gostaria justamente que o nosso estudante pesquisasse, certo? Pesquisasse sobre essa ponte, pesquisasse qual foi o contexto histórico que ela foi feita, né? Tentasse pesquisar atualmente qual a importância econômica. Eu já vou dizer que tem 2 ruas economicamente muito importantes, uma numa cabeceira, outra na outra, né? Que ruas são essas? O que tem nessas ruas? Né? Isso não é história, não. Isso a gente está falando de momento atual, né? Se você for lá andando, você vai verificar o que tem na sua pesquisa, né? Pesquise um pouquinho sobre isso, converse com o seu professor de história sobre essas datas importantes que tem escrito aí, tente fazer um resumo, entregue para o professor de história. Eu tenho certeza, professor, que ele vai ficar muito feliz com isso. E mais uma vez nós ressaltamos aqui que o nosso papo artístico literário, e hoje está bem artístico, arquitetônico aqui. Exatamente. Certo? Nós buscamos aqui justamente conversar, valorizar, mostrar para você, estudante, o valor, certo? De ser pernambucano, o valor de ser brasileiro. Claro que nós partimos aqui de Pernambuco para o mundo, certo? E lembrar sempre da valorização da história dos vultos pernambucanos. Não é isso, professor? Exatamente. Eu me lembro, professor, que quando eu era criança, adolescente, né, existia uma grande opressão cultural e econômica do Sudeste para com o Nordeste e o Norte, né? E em algum momento o pernambucano ele se conectou com a sua raiz e ele se ergueu e disse: não, eu sou pernambucano com muito orgulho. A minha cidade tem história, o meu estado tem história, né? Nós não temos nada do que envergonhar de toda a nossa trajetória histórico-econômica e tudo mais. E o que é mais importante, as pessoas de outros estados, quando falam de Pernambuco, falam: não, pernambucano não conta não, porque pernambucano é bairrista. Sou bairrista mesmo porque eu moro no melhor estado da Federação Brasileira. Somos pernambucanos. Vice? E... Vice? Então, um forte abraço, professor Robert, professor Bruno.